Como a gente viu nas reportagens, tudo indica então que o México vai ter à frente uma presidente mulher, seja a conhecida dama de gelo, né, a Claudia Sheinbaum, que está com 55% de intenções de votos nessas eleições do México, e a Galvez com 31%. Claro que as eleições, as pesquisas, elas demonstram, mas ainda começaram as votações agora no México, por volta das 8 horas da manhã, as urnas abertas. E para comentar todo esse assunto com a gente, nós trazemos para a nossa conversa o Gustavo Segré, que vai fazer uma análise, né, sobre essa questão de o México ter pela primeira vez uma mulher no comando. Muito bom dia, Gustavo Segré. Bom dia, David, bom dia à nossa audiência, nesse domingo ensolarado de São Paulo e com muitas perspectivas por causa de uma eleição que se manifesta como a mais importante dos últimos anos no México, sobretudo pelo resultado. As duas principais candidatas são mulheres e isso pode alterar muito, não apenas a política mexicana, como também a política da América Latina. Mas, David, prestando atenção nos dois excelentes reportagens que a gente assistiu, observamos que López Obrador consegue se retirar depois de 6 anos de governo. Lembrando, o México não tem reeleição, são 6 anos o mandato, com uma aprovação de 60%, uma aprovação elevada para alguém que tem 6 anos de mandato. E quando a gente observa um dos motivos que, pelas próprias redes sociais e publicações no México, atribuem essa popularidade basicamente a 3 questões. A primeira questão é a sua trajetória política. O denominado AMLO, López Obrador, tem uma trajetória política de muitos anos e ele sempre se manteve à margem de questões vinculadas com corrupção, com questões que possam ser questionadas por parte da oposição social, o eleitor que não gosta de eleições vinculadas com candidatos da esquerda. Também o seu discurso é fácil de entender, fala para todo mundo, ninguém fica de fora quando ele se manifesta perante a população. Mas o ponto principal, David, é a questão econômica. O México tem um desenvolvimento econômico baixo em termos de melhoras da população, mas o desenvolvimento particular da população foi muito bom em termos de melhora do salário mínimo. Ele cresceu 120% por cima da inflação nesses 6 anos. É um crescimento muito expressivo. E, sobretudo, pela ajuda social. 32% da população mexicana tem alguma ajuda por parte do Estado. São 42 milhões de pessoas, sobre 130 milhões de habitantes, em números redondos, que estão recebendo alguma ajuda social. E isso possibilita que pessoas que hoje, até esse governo do AMLO, estavam descuidadas do sistema, começam a ter a possibilidade de um futuro melhor. Claro, a dúvida é como isso for possível. E o segredo está na busca do López Obrador do equilíbrio fiscal, que ele não conseguiu, mas ele foi trabalhando para uma diminuição da despesa pública com um aumento da arrecadação. 2 linhas interessantes para conseguir mais recursos para atender a população mais necessitada. Isso possibilita que a sua candidata seja hoje favorita nas pesquisas. No México, atrapalhado de casos de assassinatos de candidatos. Atualizando a hoje, porque ontem teve mais um assassinato, foram 34 candidatos que foram assassinados. É um número que assusta a quem se define como uma possibilidade para disputar algum cargo eletivo. Mas ainda falta, temos que aguardar os escrutínios finais para saber qual foi realmente o resultado. Talvez também essa situação dos cartéis agindo no México, Segré, tenha influência direta também nas eleições, porque a Claudia Sheinbaum, que está à frente das pesquisas, ela propõe abraços. Já a Galvez, ela propõe uma medida mais combativa realmente contra esses cartéis, pelas propostas que foram apresentadas durante a campanha. Então isso também pode gerar uma certa interferência? Eu não acho nesse caso, ou seja, quando a gente avalia devido às questões que preocupam mais a sociedade, a econômica é uma delas, a segurança é outra delas,
E depois vem questões que são de longo prazo, educação, saúde. Claro, para aquela pessoa que precisa de um médico urgente, a saúde passa a ser prioritária, mas para a grande maioria da população, a economia e a segurança são as mais importantes. E nesse contexto temos duas propostas totalmente diferentes. Uma é discursiva, eu te proponho um abraço. Eu duvido que algum narcotraficante tope em mudar a sua visão do mundo e da vida através de um abraço. Por outro lado, a candidata da oposição está propondo construções de cárceres, de presídios e ir mais contra o narcotráfico. Mas devemos lembrar que o próprio López Obrador permitiu que o exército saísse às ruas para combater precisamente essa falta de segurança. Então temos uma proposta da esquerda, que é a proposta oficialista, mas com vista de uma segurança mais forte, participando as Forças Armadas. E a outra, uma proposta mais de narrativa amigável, de propor abraços a quem hoje está repartindo balas. Não me parece que isso cole, mas a economia está sendo hoje, pelo menos perante o eleitorado, a função mais importante, aquela que aperta, aquela que melhorou nos últimos 6 anos e dá a sensação de que essa vai ser a prioridade do eleitor, pelo menos por enquanto.